Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Oi, Tássius, boa noite, tudo bem? Tudo bem, Débora? Boa noite para você, boa noite para Carol, boa noite para os Oi, ouvintes. Tássius, boa noite. Tássius, tudo tem dois lados, né? No caso dos avanços tecnológicos, tem os impactos positivos e também os negativos. E a gente volta a falar sobre os óculos Smart e um ponto muito importante que faz parte de uma discussão ética, né? Que é o consentimento. O que você tem aí para trazer para a gente? Essa história de hoje, estava aqui pensando e ela me lembrou lá atrás, quando eu digo lá atrás, aqui é uns 20 anos atrás, que os jornais tinham com mais frequência aqueles cadernos de informática, de tecnologia. Recentemente, até o Estadão encerrou o caderno Link. É uma pena, mas vamos lá. E nesses cadernos, você, Carol e Débora, vocês devem ter ouvido falar no termo netiqueta, com N no começo. Vocês lembram disso? Lembro. Com as dicas? Regras, né? Uhum, É, uhum. as regras, as sugestões, como se comportar no computador, depois atualizou para o celular. Se você vai conversar com alguém, não ficar com a cara enfiada no celular. Então, a gente vai ter que atualizar a etiqueta de novo em 2026 por causa desses novos dispositivos. O que vem assim de contexto para a gente da coluna de hoje é que nos Estados Unidos, as redes sociais Instagram e TikTok estão sendo tomadas por vídeos gravados com esses óculos inteligentes, com centenas de milhares e às vezes milhões de visualizações, e com uma proposta que assim é muito questionável. São pessoas que estão lá usando, e assim, vale lembrar, tá? Para situar o ouvinte, esses óculos eles têm câmera, têm microfone, então você consegue gravar de forma muito discreta com eles, às vezes com comando de voz. Você fala lá, ele começa a gravar. Então, os donos desses óculos estão indo em estabelecimentos, em situações do cotidiano e forçando situações para que as pessoas reajam e essas reações são gravadas e são publicadas na internet. Coisas do tipo, tem um vídeo que eu assisti que era assim, fazendo os trabalhadores de serviços terem um dia miserável. E aí a pessoa que entra numa pizzaria, pede a pizza de não sei o que, uma fatia da não sei o que lá, e aí começa a falar, não, você vai mais rápido, e aí fala vários palavrões para a pessoa. E quando a pessoa reage, ela fica surpresa, né? A pessoa que está ali na outra ponta, aí eles congelam o rosto da pessoa para ela ficar bem evidente. E aí isso está pegando super mal, ao mesmo tempo está viralizando muito, e a pergunta que fica aqui, para vocês duas minhas âncoras, e principalmente para os nossos ouvintes, né, em termos, né, de conscientização, para onde a gente vai caminhar com isso? Com essa possibilidade de um dispositivo tecnológico que a pessoa se sente, o usuário se sente à vontade para ir, para testar. E aí tem de tudo, tem brincadeiras de duplo sentido, comentários de conotação sexual, ou então a questão de falar que maior menoridade nos Estados Unidos, então você diz, para minha namorada de 15 anos, não está errado se for um adulto, né? No Brasil também, mas enfim, estou explicando o contexto de lá. Então, na imprensa norte-americana está destacando esses vídeos e essas situações, e a pergunta que tem ficado é, tá, mas até onde isso vai? Até que ponto esses usuários, influenciadores vão ficar testando a paciência, criando situações, isso tudo é fabricado de forma até ofensiva, em alguns casos discute-se se ela é criminosa, para simplesmente, tem mais um conteúdo para postar na internet, como se já não existisse muito conteúdo à disposição. E aí estão fazendo mais essa. Ô, Tássius, Rapidamente, mas eu só segundo lembro a aqui. lei, para responder essa sua pergunta, pelo que eu vi nos Estados Unidos isso é legal, mas aqui no Brasil o Código Civil veda a exposição da imagem das pessoas sem autorização, né? Sim, no Brasil, nos Estados Unidos,
simplificando aqui, né, Carol? Mas a forma de encarar a liberdade de expressão lá é diferente da nossa. E quando a gente considera no Código Civil, se é uma situação vexatória, e em alguns casos, também pelo que eu tive lendo, se for para fins comerciais, porque, pô, se é um influenciador, se aquela pessoa vive, né, do perfil nas redes dela, já não dá para considerar como se fosse uma empresa numa situação comercial? Não sabemos. E no Brasil existe ainda a questão de ser um produto mais caro. Os óculos mais assim populares atualmente, Smart, que são os da Meta, eles custam R$ 3.300, né, arredondando. Então não é para qualquer bolso. Mas esses aparelhos eles têm feito sucesso entre os criadores de conteúdo, porque realmente eu tenho. Realmente facilita para chegar lá e gravar um telefone, para chegar lá e mostrar como é que faz alguma coisa no notebook, mas ao mesmo tempo abre para esse tipo de possibilidade. E o que eu ia falar é que esses óculos, quando você começa a gravar, fica com uma luzinha acesa, como se fosse. Agora eu estou na dúvida se acende amarelo ou se acende vermelho, mas tem uma luzinha que fica ali acesa. Só que já descobriram uma forma de modificar o aparelho para que não acenda essa luz. Então é alguém buscando solução para um problema que talvez não seja exatamente o problema, né? A Meta colocou essa luzinha ali, indicadora de gravação, por algum motivo. Estão adulterando para talvez gravar esses vídeos que estão surgindo aí nas redes. Então vamos atualizar na etiqueta, estamos precisando. A gente precisava atualizar, né? É o senso de noção, porque se atualizar Exatamente, é o modo ser geral, humano que precisa de um F5. Precisa dar um F5 no ser humano. aí pegava o analógico, pegava o digital e pronto, estava resolvido. Beleza, Tássios, obrigada, viu? Até. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.